Está começando o Sou Mais Matemática e hoje na nossa teleaula vamos dar continuidade às medidas de dispersão. É a parte 2, tá certo? Entender as principais características e fórmulas, claro, ficando por dentro do assunto. E as dicas mais importantes sobre o tema da aula no nosso Momento OBS. Então se prepara, se organiza, porque tudo isso e muito mais só aqui no Sou Mais Matemática. Na parte 2 da nossa teleaula, a gente vai conhecer as duas últimas medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Na parte 1 da nossa teleaula, a gente focou no desvio médio e hoje vamos entender as fórmulas e exemplos relacionados sobre esses outros dois temas. Então, claro, é hora de ficar por dentro do assunto. Então vamos conhecer a ideia da variância e do desvio padrão. Na nossa última teleaula, na parte 1, a gente focou no desvio médio. E agora vamos entender o que é cada uma dessas outras duas. Então olha só, são outras medidas de dispersão que podem ser utilizadas para identificar o grau de dispersão ou de variabilidade de um conjunto de dados. A gente já sabe que as medidas de tendência central, principalmente a média, não caracteriza um grupo. Então surgiu as de dispersão. Desvio médio já vimos e agora vamos entender as outras duas, que é a variância e o desvio padrão. Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Lá no desvio médio, a gente tinha a média aritmética dos módulos, né? Então a gente fazia o módulo, ou seja, de quem? Dos desvios, multiplicava pela frequência, fazia um somatório e dividia pela quantidade. Pronto. O que vai diferenciar a forma da variância para o desvio médio? É que ao invés de ser em módulo, aqui vai ser ao quadrado. Pronto, é isso. Então você vai fazer o mesmo processo lá do desvio médio, vai calcular a média aritmética, vai depois fazer os desvios, e aí ao invés de você, na tabelinha lá, acrescentar uma coluna de módulo, como a gente fez na última teleaula, a gente vai acrescentar uma coluna de quadrado. Ó. Você vai fazer aqui a diferença dos desvios ao quadrado. A última coluna da sua tabelinha é a mesma que a gente viu em desvio médio. Só que lá a gente pegava a frequência vezes o módulo, né? Aqui não. Aqui vai ser a frequência vezes essa diferença ao quadrado. Então a montagem da tabela vai ser a mesma da aula anterior. Só vai mudar que na coluna que fosse módulo, a gente vai trabalhar com uma potência. É esse o detalhe, tá certo? Então a gente vai ter que fazer uma média aritmética das potências. Se a gente não colocar ao quadrado isso aqui e resolver por a forma, fazer um somatório disso, vai dar zero, porque é uma característica das médias aritméticas. Então você tem que ficar atento. Quando for calcular a variância, tem que elevar ao quadrado. Se você não elevar ao quadrado e só fizer a diferença entre os desvios e aplicar no somatório, vai dar nulo. Então você não vai achar dispersão nenhuma. Então tem que elevar ao quadrado. E aí vem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Você tem que elevar ao quadrado para calcular a variância, certo? Só que o que é o desvio padrão? O desvio padrão é o resultado final. Você passa primeiro pela variância para depois chegar no desvio padrão. Então se numa questão ele pede a dispersão de um grupo e fala lá no texto de desvio padrão, você não pode fazer o desvio padrão sem passar primeiro pela variância. Então você tem que chegar, fazer todo o cálculo da variância para finalizar aqui. É esse daqui que vai dizer a característica do grupo, se há dispersão ou não. E o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então se na questão ele vai direto, calcule o desvio padrão, passe por todas as etapas que eu vou fazer agora, que é a variância, para finalizar na raiz quadrada da variância. Essa raiz quadrada é para voltar a ser linear as informações de dados, porque você está elevando os dados ao quadrado. Então o desvio ele corrige esse erro aí e aí deixa tudo linear. A gente vai ver mais detalhes disso na nossa OBS. Mas vamos lá então, professor. O que ele vai fazer? A tabela. A tabela vai ser baseada em quê? Nisso daqui, na forma da variância. É praticamente a ideia do desvio médio. A gente fez uma tabela baseada na forma do desvio médio.
Então a questão diz assim, dadas as idades de dois grupos de pessoas, né? Aí eu tenho no grupo A, as idades são 22, 23, 6, 12, 32, 32, 6 e 51. Do grupo B, 13, 14, 14, 17, 62, 80, 3 vezes. Pronto. Aqui ele colocou em ordem crescente, já aqui ele deixou embaralhado. Então, para fazer as tabelinhas, a gente vai colocar os valores já em ordem mesmo para facilitar na hora da pesquisa, tá bom? Só que tem dois grupos, então determine o desvio padrão de cada grupo e faça uma análise dos resultados. Ou seja, vamos olhar aqui qual é o grupo mais homogêneo, né? Vamos lá, vamos botar assim, qual é o grupo mais homogêneo? O A ou o B? Então o desvio padrão vai dar essa característica para a gente. Agora, como são dois grupos, é o mesmo jeito que eu fiz na tabela parte 1. Eu fiz uma tabela completa só de um grupo, dei as informações do desvio médio, depois eu fui fazer do outro grupo. Aqui já vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer todo o processo do desvio padrão para o grupo A. Então, tudo que eu vou fazer aqui em relação ao grupo A, depois eu vou fazer do grupo B, para depois a gente poder comparar os dados aí e poder classificar, tá certo? Então, tudo que eu vou fazer agora é em relação ao grupo A. Essa tabela, gente, eu já deixei pronta aqui só para ilustrar, mas vocês vão construir ela também. Não tem isso na questão, a questão é somente esse contexto aqui. Então, a tabela vai incluir o quê? O XI que a gente já viu na última teleaula, que é os elementos. Então, você vai pegar todos os elementos e colocar nessa primeira coluna. A segunda coluna é a frequência que aparece eles, né? Então, se tiver números repetidos, você vai colocar o quantitativo. Na terceira coluna, é os desvios, que a gente já viu também na última aula como é o desvio. É o valor menos a média. Então, claro que a gente vai começar pela média. MA1, porque é a média aritmética do grupo primeiro, né? Do grupo A, do grupo 1. Aí depois aqui eu vou fazer os desvios ao quadrado, né? Que é essa partezinha já da fórmula aqui, ao quadrado. Lá na teleaula anterior, a gente fez o módulo dos desvios. Aqui é o quadrado dos desvios. E finaliza a nossa tabela quando você vai pegar esses desvios ao quadrado e multiplica pela frequência, né? Quantas vezes aparece o primeiro elemento? A frequência que vai dizer isso. Aí, como na fórmula esse símbolo a gente já sabe que é o somatório dessa frequência, então é a última coluna que vai dar esse somatório para a gente, que é essa daqui, ó. A última linha aqui do total, ele dá o somatório desse cálculozinho que a gente vai fazer aqui. E a fórmula é dividido por N, que é o total da frequência absoluta, né? Que é essa daqui, ó. Esse somatóriozinho aqui é a mesma coisa do N. Pronto, então a gente vai fazer tudo isso. Vamos preencher essa tabela e aí no final a gente joga na fórmula da variância e joga na fórmula do desvio padrão. Para início de conversa, a gente sempre começa por onde? Pela média, né? Então vamos calcular a média do grupo A. Vou chamar de MA1. Quais são os valores do grupo? Então eu tenho 13, vamos lá, 13 mais 14, que é o grupo B no caso, né? Deixa eu pegar o grupo A. O grupo A é esse outro aqui. Grupo A eu tenho 22, vamos lá, 22, mais 23, mais 6, mais 12, mais 32 duas vezes, 32 mais 32, mais. Depois em 6 e 51. Pronto. Tá. Eu vou dividir pela quantidade de pessoas entrevistadas, né? Então eu tenho, ó, no grupo A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Então divide por 8. Então a média do grupo 1, né, do grupo A, vai ser de... Fazendo esse somatório aí, vai dar 184. Então 184 dividido por 8, que é igual a 23. Pronto. Então a média do primeiro grupo é de 23, que nesse caso são idades, né? Então 23 anos. É a média. Mas lembra que a média não caracteriza o grupo. Aí a gente vai fazer o que agora? Vamos montar a tabela, né? XI são os elementos. Vamos colocar em ordem crescente já para facilitar a nossa vida. A menor idade que nós temos aqui é o 6 e ela já aparece duas vezes. Então já coloca a frequência aqui para facilitar. Depois do 6 temos o 12. Ó, o 12 só aparece uma única vez. Então você já coloca a frequência na tabela. Depois do 12 temos o 22. Então, 22 só aparece uma vez também. Então, eu coloco 22.
Depois do 22, temos o 23 aqui, ó, que também só aparece uma única vez. Então, 23. Aí, depois do 23, temos o 32, que aparece duas vezes. Então, você coloca em ordem crescente. E finaliza com o 51, que só tem uma única pessoa, tá certo? 51 só tem uma única pessoa. Esse somatório da frequência absoluta é o mesmo que você colocou aqui, ó, na nossa média, né? Então, são quantas pessoas ao todo no grupo A? 8. Então, já preenche aqui com 8. Pronto. A parte dos desvios, já vimos na última teleaula, então todo mundo já sabe fazer. Pega cada valor e subtrai da média aritmética. Então, eu tenho 6 menos 23. Eu tenho 12 menos 23. Depois, 22 menos 23. 23 menos 23. 32 menos 23. E finaliza com 51 menos 23. Então, esse de baixo aqui vai dar 28. Esse daqui dá 9. 23 com 23 dá 0, né? Subtração. Aqui vai dar menos 1. Cuidado com o sinal, viu, gente? Presta atenção no sinalzinho também. Nesse outro vai dar menos 11. E aqui em cima, menos 17. Pronto. Se fosse fazer agora o desvio médio, a gente ia partir para a coluna do módulo, né? Que era deixar tudo positivo. Mas, como é na variância, é o quadrado dos desvios. Aí tem que ter atenção, né? Preparar bem o material para fazer os cálculozinhos aí na hora. Então, vamos lá. Fazendo o quadrado de cada um desses, eu tenho menos 17 ao quadrado dá 289. Menos 11 vai dar 121. Lembra que é o quadrado, gente, vai ficar positivo de qualquer forma, tá certo? Então, menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 9 ao quadrado, 81. E 28 ao quadrado dá 784. Pronto. Quando você finalizar o quadrado dos desvios, faz a frequência vezes eles. Então, você vai pegar o que agora? Esse resultado que está aqui e vai multiplicar com a frequência absoluta. Porque é como se eu pegasse esse valor e repetisse na hora duas vezes. Porque eu não vou fazer um somatório no final. Então, o somatório é como se eu pegar isso aqui e repetisse duas vezes. Então, 289 mais 289 mais 121 mais 1. Então, você vai repetir de acordo com a frequência. Só que como a gente vai fazer o somatório na própria tabela, então você faz o produto da frequência. Então, fazer 289 vezes 2 dá 578. 578. 121 vezes 1, ele mesmo, 121. 1 vezes 1, 1 também. 0 vezes 1, 0. Cuidado que é vezes, viu, gente? Não esquecer não. 2 vezes 81 dá 162. E 784 vezes 1 dá 784. Quando você finalizar a parte da multiplicação, eu quero na forma da variância o somatório disso. Então, você vai pegar agora e somar essa coluna todinha para colocar aqui, que é o somatório da frequência. Fazendo esse somatório dá 1646. 1646. Pronto, gente, ó. A parte da tabela, ela segue o mesmo padrão do desvio médio. A mesma estruturação, só muda uma coluna praticamente, né? Que ao invés de módulo é quadrado. Mas sempre, ó, você viu que não sai nenhum número negativo aqui, né? E no somatório também não, é sempre no positivo. Pronto, aí agora a gente vai calcular a variância. Então a variância vai ser dado por a formulazinha, né, que é o somatório das frequências, multiplicado pelos desvios ao quadrado, dividido pela quantidade de termos. Como essa parte de cima a gente já fez, que dá 1646, então 1646 dividido. Lembra, esse n da forma da variância é o mesmo n da média aritmética, né? Então é quantas pessoas tem entrevistadas? 8. Tá certo? Então o 8 do grupo A, claro, esquece o grupo B. Não vai juntar os grupos não aí. Aí você fazendo essa divisão aí, vai ser variância é igual a 205,75. Então, é uma aproximação aí, ok? Como eu quero o desvio, que é o desvio que vai caracterizar esse grupo, então vamos lá, ó. Desvio padrão
Desvio padrão dp é a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão é igual a raiz quadrada de 205,75. Então, a aproximação aí do desvio padrão para essa raiz quadrada é de 14,34. Ok? Então, tá aí. Essas questões você vai fazer, claro, com auxílio de calculadora, né? Para poder ajudar aí. Pronto, gente, tá aí. Desvio padrão do grupo A é esse valor. Agora eu vou fazer o mesmo processo em relação ao grupo B, tá bom? Eu vou fazer o que eu fiz aqui, média, montar a tabelinha de novo, preencher a tabela, fazer variância, fazer o desvio, só que agora do grupo B. E aí eu vou pegar essa resposta final do grupo A com o grupo B e a gente vai fazer a análise final. Então roda aí. Estamos de volta com o nosso Por Dentro do Assunto. Gente, ó, então eu fiz a segunda parte aqui, agora em relação ao grupo B, montei a tabela, deixei a do grupo A tudo aqui, eu não apaguei, deixei só para vocês poderem comparar mesmo, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no grupo A. Vou fazer média, vou preencher a tabela, variância e o desvio padrão. E a tabela do grupo B é a mesma ideologia, né? Vai ter o elemento, a frequência, o desvio ao quadrado e a frequência multiplicada pelos desvios. Embaixo, somatório e o somatório também dessa parte, que a gente vai jogar aqui na formulazinha da variância. Eu troquei, no caso, o x por y, né, porque agora se trata de um grupo diferente, só para diferenciar mesmo. Então, vamos lá aos valores do grupo B. Vamos calcular a média desse grupo. Como eu já apaguei aqui, mas tenho anotado aqui, então o grupo B tem as seguintes idades. 13, então vamos lá, média aritmética 2, eu tenho 13 mais. Aí eu tenho 14 duas vezes, 14 mais 14, mais de novo. Depois temos o 17,62, 17,62 mais. E o 80 três vezes, 80 mais 80 mais 80. Pronto. São também, a mesma quantidade de pessoas, são 8, né? Então eu vou dividir isso aqui por 8. Pronto. Então a média, a aritmética do grupo 2 vai ser... O somatório do grupo vai dar 360, então 360 dividido por 8, que é igual a 45 anos. Então a média do grupo 2 é de 45. Agora vamos colocar os valores em ordem crescente. Na própria questão, ele já forneceu do grupo B em ordem crescente. Do grupo A ele deu aleatório. Então você não tinha que organizar, né? Aqui não, aqui é só você anotar mesmo. Ó. Eu tenho 13, tenho 14... 17, 62 e o 80. Pronto, são esses valores diferentes que nós temos. A segunda coluna é a frequência que cada um aparece. Então, o 13 só tem uma vez, o 14 aparece duas, o 17 aparece uma, o 62 aparece uma também, só que o 80 aparece 3. Isso é importante porque aqui no final a gente vai pegar a frequência vezes o desvio ao quadrado. Então tem que ficar atento, tem que anotar bem para não errar isso aqui. E claro, o somatório tem que dar quanto? 8. Se não der 8, você esqueceu de algum número na frequência. E se você esquecer algum número na frequência, você vai errar o somatório lá no final, então você vai errar o cálculo todinho. Então não pode errar esse início de jeito nenhum. Agora na terceira coluna a gente vai fazer o quê? Cada valor menos a média. Então eu tenho 13 menos a média é 45. Fazendo a diferença aí, vai ter menos 32. Aqui eu tenho 14 menos 45, que vai dar menos 31. Depois temos o 17. 17 menos 45, que vai dar menos 28. Depois temos 62 menos 45, que corresponde a 17. E o último é 80 menos 45, que é igual a 35. Pronto. Então tá aí a diferença do valor com a média, eu já fiz em todos, não importa se deu negativo, se deu positivo. O que importa é que nessa coluna aqui, tudo fica ao quadrado. Se tudo fica ao quadrado, nada aqui vai dar negativo, tá certo? Porque vai estar ao quadrado. Mesmo os que são negativos, resultado positivo. Não tem como somatório dar negativo. Fica atento sobre esse detalhe.
Aí eu vou pegar menos 32 e fazer ao quadrado. Então, menos 32 ao quadrado, deixa eu conferir aqui, dá 1024. Então, 1024. Depois temos o menos 31 ao quadrado, que dá 961. Pronto. Depois temos o 28, né, que dá 784. Depois, 17 ao quadrado dá 289. E o 35 dá 1225. Pronto. Depois que você fizer cada desvio desse e elevar ao quadrado, no final vem a coluna da frequência. Agora você vai pegar o resultado que a gente fez aqui na coluna anterior e vai multiplicar pela frequência absoluta de cada linha. Por exemplo, esse 1024 aparece quantas vezes? Aí olha a frequência. Uma vez. Então, uma vez 1024 permanece o 1024. O 961 vai ser duas vezes. Então, vai dar 1922. 1922. O 784 só aparece uma única vez. 784. O 289 também só aparece uma única vez. Agora, o 1225 aparece três vezes. Então, vai dar 3675. Pronto. Como a gente finalizar a parte da frequência vezes o desvio ao quadrado, você vai fazer o quê? Somatório, né? Porque na forma da variância é o somatório disso tudo. Então, você vai somar essa coluna inteira e aí vai totalizar 7.694. 7.694. Pronto. Finalizou a tabela? Agora é só a forma. Então, agora você vai jogar aqui. Variância é igual. O somatório é esse resultado que está aqui. Então, 7.694 dividido por n. Lembra que o n é o somatório da frequência absoluta, que é o próprio 8. Então, fazendo essa divisão aí, variância é igual a... deixa eu ver quanto dá. 961,75. 961,75. Pronto. Quando você calcular a variância, aí você finaliza com o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Então, vamos lá, ó. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 961,75. Desvio padrão é igual. A aproximação aí vai dar 31,01. Então, é aproximadamente 31,01. Pronto, gente. Então, encontramos o desvio padrão do grupo B e encontramos o desvio padrão do grupo A. Eu não apaguei a parte do grupo A, justamente para vocês terem uma análise de ambos os grupos. Desvio padrão do grupo A, 14,35. Desvio padrão do grupo B, 31,01. Agora, vamos responder a pergunta. O que ele estava querendo saber lá é o seguinte: determine o desvio padrão de cada grupo, a gente já fez, e faça uma análise dos resultados. Para fazer uma análise do resultado dessa questão, primeiro eu vou trazer a OBS. A OBS vem para mostrar para vocês as características da variância e do desvio padrão. Ou seja, como é que eu posso classificar a partir desses resultados, tá certo? Então, é o momento dela, né? Pega o post-it, porque é hora da OBS. Vamos então entender agora as características sobre o desvio padrão, para a gente poder concluir lá a nossa questão do exemplo de aplicação. Então, olha só o que eu separei aqui, as principais características do desvio padrão e também, claro, né, em relação à nossa variância. A primeira diz assim: quando todos os valores da variável são iguais, então o desvio padrão será zero, tá certo? Então, olha só, se eu tenho lá os dados, todos os valores são iguais, não tem nenhuma variação. Se todos os valores são iguais e não tem nenhuma variação, então o desvio padrão é o quê? Nulo, porque ele vai calcular o desvio em relação aos valores. Se não tem variação, não tem desvio. Então, fique atento sobre isso. Toda vez que um grupo de dados tem o mesmo valor, o desvio padrão é zero, tá certo? Não há variação. Com base nisso, olha a segunda característica. Quanto mais próximo de zero é o desvio padrão,
mais homogênea é a distribuição dos valores da variável. Ou seja, se todos os valores são iguais, o desvio vai dar zero. Você não vai nem precisar perder tempo calculando isso. Mas se há uma variação nos grupos, e quanto maior, você vai comparar, por exemplo, duas situações diferentes, né? Então, você vai pegar os desvios padrões. Dos dois valores lá que você está comparando, o que estiver mais próximo de zero, quer dizer que aquele grupo é mais homogêneo que o outro, tá certo? Então, fique atento sobre isso. Quanto mais próximo de zero, mais homogêneo, ou seja, os valores estão próximos entre si. Se estiver muito longe de zero, o valor que der do desvio padrão, quer dizer que há uma variação enorme. Então, o grupo é heterogêneo. Então, é isso. Mais afastado de zero, há uma variação enorme nos valores. Quanto mais próximo de zero, os valores são mais próximos entre si. E se der zero, quer dizer que todos os valores são iguais. Então, não há variação nenhuma. Então, não há dispersão naquele grupo. Tá certo? Então, fique atento com essas dicas aí. Na terceira, o desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável. Vocês perceberam que para calcular a variância, eu vou pegar os desvios e elevar ao quadrado. Ou seja, não está condizente com os valores dados no enunciado, né? Todos os valores são lineares. Então, na variância, você tem que elevar ao quadrado para poder achar a variância. Aí, para deixar no mesmo nível das questões, você vai calcular o desvio, que é fazer o quê? O inverso da potência é a radiciação. Então, você calcula a raiz quadrada da variância para os valores estar no mesmo jeito que os dados apresentados, tá certo? Se você fizer a variância sem elevar os quadrados, você vai dar, o resultado ali vai ser sempre zero. Então, não tem como você calcular a dispersão do grupo, tá? É uma propriedade da média. Então, nem adianta, tem que fazer ao quadrado mesmo a variância e no final, para saber aí a comparação, você faz o desvio padrão com a raiz quadrada, certo? Então, ele vai ser expresso na mesma unidade que as variáveis, linearmente. E a última observação é que a variância e o desvio padrão são números positivos ou nulos. Então, o mínimo possível que você pode encontrar, tanto na variância, né, no caso, como o desvio padrão, é zero. Certo? Até foi o primeiro caso aqui. Se for zero, não há dispersão. Agora, se não for zero, vai ser um número positivo. Você não vai encontrar números negativos como resposta. Até porque o desvio padrão é uma raiz quadrada, né? Não vai ter raiz quadrada de número negativo. E também não tem lógica ter dispersão negativa, né? A dispersão ou vai ter muita dispersão para dar um valor muito alto positivamente, ou o grupo é homogêneo e aí vai estar mais próximo de zero. Então, nunca você vai achar desvio padrão ou variância sendo números negativos, tá certo? Então, fique atento aí, até porque na hora da variância a gente faz os quadrados, né? Então, nunca vai dar negativo ali nos desvios. Então, fique esperto sobre esses detalhes. Com base nessas situações que a gente viu na OBS, vamos aí, então, concluir e dar a nossa solução para o exemplo 1. Então, veja só. O desvio padrão do grupo A foi de aproximadamente 14,34. Já é o desvio padrão que a gente fez aí no início da aula. Já o do grupo B foi de 31,01. Como a gente viu na OBS, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneo ele será. Como essa questão por dentro do assunto, ele estava comparando dois grupos, o grupo A e o grupo B, para ver quem é mais homogêneo, então a resposta seria o grupo A. Porque o grupo A tem 14,34 e o grupo B tem 31,01. Ou seja, o grupo B, o número está mais longe de zero e comparando o A com o B, 14 é mais próximo de zero do que o 31. Então, o que a gente pode tirar de conclusões aí? Que o grupo A ele é mais homogêneo, pois o valor é mais próximo de zero comparado com o grupo B. Então, se você olhar lá, até pelos dados da questão, os valores que apresentam, ele é bem mais condizente, porque acho que o máximo é 51 no grupo A, né? Já no grupo B, vai aos extremos, do mínimo até o máximo, que é 80 e poucos anos. Então, claro, tem que ficar atento, fazer os cálculos para você tirar essas conclusões mesmo. É só o desvio padrão que vai dar essas informações aí para vocês. Mas, chegamos a essa conclusão. Tanto, eu posso dizer que o grupo A é mais homogêneo que o grupo B, quanto eu posso dizer que o grupo B é mais heterogêneo que o grupo A, né? Tem mais diversificação e os valores são mais dispersos comparados com o grupo anterior. Então, fica atento com essa conclusão aí da nossa questão.
E isso que vai informar muito bem é o desvio padrão. Gente, vamos ficando por aqui. Mais conteúdos, dá uma vasculhada boa lá no meu canal no YouTube. Digita Gilmar Primo que você vai ficar sempre por dentro da matemática. Tem todos os vídeos lá do ensino médio para você se deliciar. E hoje vamos encerrar com um clássico. Não é muita época de vocês não, mas você acho que deve ter ouvido falar Mamonas Assassinas. Eita, que sim, se você parar para ouvir as músicas, só tem sucesso, gente. E foi um sucesso mesmo. Então a nossa vinheta vai vir com ele, tá bom? Um abraço bem carinhoso, fique com Deus e até a próxima teleaula. Feijão com jabá, desgraçado.